Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula sobre xaropes artesanais. Eu estou fazendo essa aula ainda antes das aulas específicas como caipirinhas gourmet, mojitos, Moscow Mule, gin tônica, sobre essas outras aulas, porque a gente vai usar muito, a gente pode usar muito desses xaropes artesanais, que é um processo de iniciação à mixologia, sim, né? A gente vai produzir os nossos xaropes, a gente pode usar muito nessas aulas específicas. E as aulas específicas vão começar a abrir muito a nossa mente depois, para a gente entender combinações, sabores, e aí depois, no final, a gente aprofunda um pouquinho mais sobre a questão do pareamento de sabores para conseguir criar os nossos coquetéis de uma forma bem bacana. Quero dizer para vocês que xarope é uma coisa muito simples de ser feita. É só importante a gente ter um pouco de nexo para conseguir misturar as coisas de uma forma legal, em relação à proporção, mas principalmente em relação à mistura correta, tá? Para fazer ele, então, nós vamos trabalhar com... nós vamos precisar de fazer uma medição, medir cada uma das coisas que vai dentro do xarope, dizendo para vocês que xarope simples, tudo vai ser de acordo com o xarope simples, vai ser uma variação, a gente vai saborear como se a gente estivesse saborizando o xarope de açúcar, o xarope simples, tá? Xarope é uma mistura de água com açúcar dissolvido, né? Então a gente ferve uma água, coloca a mesma proporção de açúcar e dissolve. Tem outras proporções que pode se fazer o xarope também, né? Como 2 de água para 1 de açúcar, ou até 2 de açúcar para 1 de água, para ele ficar um pouco mais denso e usar um pouco menos. Eu gosto da proporção 1 por 1. O que é 1 por 1? Uma parte de água, uma parte de açúcar, e aí depois a gente saboriza de uma forma que fique legal. Eu vou pegar um copo para que essa proporção fique interessante e vocês consigam entender de uma forma bem bacana. Vou pegar 2 copos, na verdade, para vocês entenderem. O que eu gosto de fazer com o xarope? Qual a minha ideia em relação aos xaropes? Eu vou usar um copo cheio de água, tá? Eu já estou até esquentando uma água, porque esse meu fogareiro aqui não esquenta tão rápido, eu quero mostrar para vocês no processo que ele está fazendo, tá? Eu vou colocar um copo de água, vou colocar dentro da panela, vou deixar essa água ferver, e a partir do momento que ela começa a ferver, eu vou colocar um copo de açúcar e vou incluir o sabor que eu gostaria de colocar dentro desse xarope. O primeiro sabor que eu vou colocar vai ser o gengibre, tá? Nós vamos fazer um xarope de gengibre, vai ser o primeiro sabor que a gente quer. A gente quer que o sabor seja de gengibre. Então eu vou dar uma ideia para vocês. Sempre que a gente quer que o sabor seja um determinado sabor, é interessante a gente trabalhar. Eu gosto de trabalhar, tá? Isso eu vou dizer que é uma coisa minha, tem gente que gosta de outras formas, mas eu gosto de pelo menos iniciar o processo, de fazer o primeiro teste com a parte do sabor, nesse caso o gengibre, a gente trabalhando com 1/4 do copo. Então eu vou trabalhar com uma parte de um copo, uma parte de água, uma parte de açúcar e 1/4 de gengibre. E aí eu vou trabalhar com ele levemente macerado, porque eu não quero que o gengibre fique assim, um gosto tão forte que chegue a arder a minha boca. Eu quero só dar uma leve maceradinha para colocar ele. Ele vai ser o sabor do xarope. Depois, nós vamos fazer um outro sabor, onde eu vou fazer o xarope e também vou colocar bergamota, tangerina, mexerica, depende de onde tu tá aí no Brasil, eu vou colocar essa fruta. E eu vou dar, além dessa fruta, eu vou dar um toquezinho de cardamomo, que eu acho que fica muito bacana, fica muito legal. Eu vou explicar para vocês o que é, eu vou mostrar para vocês, e a gente vai conseguir fazer de uma forma bem bacana, bem legal, essa mistura. Então, gente, que nem eu disse para vocês, eu vou colocar água aqui dentro, um copo d'água aqui dentro. Um pouquinho para fora aqui d'água, para dentro aqui, que ela já estava um pouquinho quente, a panela também já estava. E depois eu vou colocar, ainda estou deixando ela ferver, tá? Ela estava só quente aqui. Um pouquinho do copo aqui. Isso. E aí depois que ela já estiver levantando fervura, eu vou colocar um copinho de açúcar. Vou encher esse copo de açúcar. E vou colocar
ali dentro dessa água. Nota que já está bem quente a água, eu já posso ir colocando o açúcar. Levemente eu vou dando uma mexidinha aqui para dissolver esse açúcar, mas logo ele já vai se dissolver por completo. E eu também vou colocar um pouquinho do gengibre naquela quantidade que eu falei para vocês, mais ou menos 1/4 da proporção que eu coloquei de água e que eu coloquei de açúcar. Acho que um pouquinho mais aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos assim já tá legal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu macerador e vou dar uma macerada, uma leve macerada aqui para soltar um pouquinho mais do sabor e do aroma desse gengibre. Ele fica um xarope super bacana, super suave, além dele fica gostoso, ele fica suave, fica com um gosto bem natural do gengibre. Eu gosto bastante dessa opção de trabalhar com xarope artesanal do gengibre para fazer o Moscow Mule. Acho que ele fica bem mais natural do que com xaropes industrializados. Aí eu vou colocar aqui dentro também. Vou esperar ferver um pouquinho, depois que levantar uma fervura a mais, eu vou simplesmente desligar, deixar ele esfriar, e aí depois que esfriar, eu vou coar para um recipiente que eu vou usar tudo direitinho. É bem importante essa parte aqui, eu acho bem importante essa parte de desligar e deixar tudo dentro, deixando esfriar. Até porque ele vai pegando mais gosto, tá? O gengibre vai dando mais gosto. Então, desliga, ou tira desse recipiente, passa para um outro recipiente com tudo que está aqui dentro, tá? E depois que esfriar, tu coa, que daí ele vai estar com um gosto bem bacana do próprio gengibre. Aqui, ó, já está bem dissolvido o meu açúcar. Tá bem dissolvido o meu açúcar. Esquentar um pouquinho mais, já tá bacana, já fica legal para o xarope que eu quero fazer. Vou mostrar para ti aqui mais perto, ó. Então aqui, ó, olha aqui. Olha como ele fica. Ele vai ficar mais... Ele vai dar um pouquinho mais de coloração, né? E ele vai ficar infusionando, esse gengibre vai ficar dando sabor, vai ficar dando aroma, até o momento que esse xarope estiver frio. Deixa pelo menos meia horinha ali ele parado, que aí dá para engarrafar ele para usar ele depois da forma que vocês quiserem. Certo? Esse é um xarope bem bacana de gengibre, que depois nós vamos usar para fazer a nossa espuma do Moscow Mule e também para fazer o drink. Gente, vamos seguir então para a nossa linha de xaropes artesanais. Já estou com a água aqui dentro, já está quase levantando fervura. E vou colocar então nesse momento o açúcar, para já ir dissolvendo devagarinho o nosso açúcar. Eu vou dar uma mexidinha aqui para ir soltando um pouquinho. E como eu disse para vocês, o próximo sabor que eu vou fazer do xarope é de bergamota, tangerina ou mexerica, depende de onde tu estás no Brasil, com cardamomo, que é essa sementinha aqui que é uma delícia. Gente, quem não conhece cardamomo, por favor, vá atrás, porque é incrível para drinks também, tá? Vou colocar então aquela quantidade que eu falei, que é 1/4 do copo. Eu vou colocar da minha fruta, que daí é o sabor predominante que eu quero para esse xarope. E a partir desse sabor predominante eu quero dar um toque de cardamomo. Lembrem-se muito bem, não exagerem em temperos, especiarias, ervas, coisas assim, porque eles ganham muito sabor, né? O cardamomo, por exemplo, é super aromático, super bacana, que nem o gengibre também é, que nem a hortelã também é. Então sempre essas coisas se usa com um pouco de cuidado, não se coloca tanto disso. Então a minha ideia é o seguinte, sempre que você for fazer um xarope, fazer ou até um outro tipo de infusão, é sempre tu pensar no sabor que tu quer, para depois tu dar um toque especial com um complemento, com um tempero, com um complemento. Aqui tu poderia usar uma outra fruta, ou usar uma semente, que nem eu estou usando cardamomo, ou usar um pouquinho de pimenta, usar um pouquinho de hortelã, enfim, tem N coisas que tu poderia colocar e dar esse sabor diferenciado. Eu quero cardamomo, então, para essa quantidade que eu coloquei ali, eu vou colocar umas
4, 5, 6 sementinhas aqui de cardamomo, tá? E eu vou macerar junto com a fruta, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei aqui todas as frutas e eu vou macerar essa fruta toda aqui, extrair bastante o suco dela, junto com o cardamomo, para dar um gostinho bem especial aqui dentro também. Então, extrair bem o suco dessa bergamota, e vai me dar um gostinho muito bacana de cardamomo também. Isso depois vai servir para eu saborizar os meus drinks, né? Para dar o meu toque especial para os drinks que eu quero fazer. Aí, macerei bem, ó, ficou uma polpa. Fiz uma polpa. Se usasse morango, se usasse abacaxi, se usasse alguma outra fruta, poderia usar da mesma forma, tá? É bem tranquilo de fazer dessa forma. Poderia ser usado só o suco também, mas eu quero um gosto ainda mais acentuado, então eu coloquei dessa forma. Então são várias opções que a gente pode colocar. Olha que bonita que ficou essa polpa, ó. Uma polpa bem bacana de bergamota com cardamomo. Eu vou colocar então essa polpa aqui dentro. E agora eu vou esperar ferver um pouquinho mais para depois deixar descansando por pelo menos meia hora, e depois que descansar por essa meia hora eu vou coar tudo isso para o recipiente que depois eu vou usar para fazer os drinks, certo? O que eu vou fazer depois daqui então, gente? Eu já vou colocar mais algumas receitas de xaropes que eu acho bacana, para vocês continuarem fazendo na casa de vocês, para vocês entenderem bem. Como eu disse para vocês, nós vamos ter no último módulo, a gente vai aprender a criar os drinks. Então, a partir do momento dessa criação dos drinks, vocês vão conseguir fazer um pareamento correto de sabores para entender qual fruta combina com qual tempero, o que combina com o que a gente pode fazer. Vamos supor, tem opções, por exemplo, de fazer um xarope de mel, de café, tem várias possibilidades interessantes da gente fazer. Então, tudo que a gente quiser criar, a gente pode pensar o que o sabor combina e a partir daí a gente fazer, tá? Então, isso é bem bacana, bem interessante da gente entender também, certo? Espero que tenham. Vou mostrar para vocês aqui como que tá esse processo. Olha ali que bacana. Já está quase levantando fervura. E a partir do momento que levantar a fervura, então, eu vou deixar ali por uns 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos mais ou menos, até porque a água já está bem quente, o açúcar também. E o açúcar também já se dissolveu bem. E depois disso eu vou desligar, deixar ele descansando por uma média ali de meia hora. Por pelo menos meia hora. E depois disso vou coar e engarrafar para poder usar para os meus próximos drinks. Certo? Seguimos então, até a próxima.